Muito bem, meus irmãos, última mensagem de hoje. E hoje, nesta última mensagem, se você quiser já abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, mesmo texto. E essa mensagem aqui ela vai ser até meia-noite, tá bom? Fazer que nem o apóstolo Paulo. Pregou até de madrugada, até o rapaz cair da janela e morrer. Mas ele recitou, eu não tenho esse poder não. Então se você cair, aí eu já não consigo fazer nada não. Gálatas 5, 22, meus irmãos. Nós vamos ler novamente o 22 e 23. Temos falado então sobre a carne contra o espírito. Vamos ler então Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Hoje nós vamos então, essa última mensagem, falar sobre a batalha da integridade, o caráter pessoal. Fruto do Espírito, ele transforma o nosso caráter pessoal, transforma quem de fato nós somos. Não sei se você gosta, mas eu quando era criança, e às vezes eu falo algumas coisas aqui para os irmãos, alguns irmãos não acreditam, né? Porque eu tenho essa cara de um branco, nerd e tudo mais, mas o que eu mais fazia na minha vida é andar no mato, porque eu fui criado como se fosse um sítio, né? Eu fui criado no meio do mato mesmo. E a coisa que eu mais gostava de fazer era andar de cavalo. A coisa que eu mais gostava de fazer era andar de cavalo. E você que já andou de cavalo e sabe muito bem como é andar de cavalo, o que você precisa fazer para controlar o cavalo? Me diga aí. O que você precisa fazer para controlar o cavalo? Ele fala assim: cavalo, me obedeça. Cavalo, vá para a direita, vá para a esquerda. Adianta. Você tem que guiar o cavalo. E como que a gente guia o cavalo? Você fala que nem o GPS, né? Vire à esquerda, aí o cavalo vira à esquerda. Vire à direita, o cavalo vira à direita. É isso? Não. Você tem que puxar a rédea. O que vai então? Aonde que é a rédea? É na boca do cavalo. Como que funciona esse negócio que vai na boca do cavalo? Que é o freio. Como que funciona? Você pega a rédea para a direita, ele vira para a direita, pega para a esquerda, ele vira para a esquerda. Por que ele vira para a direita e para a esquerda? Alguém sabe? Porque dói. Justamente por isso. Porque dói. Quando pega, então, e puxa a rédea, o freio pega na boca do cavalo, começa a machucar ele. Opa, deixa eu virar para a direita, porque senão vai doer mais. Quando ele pega para a esquerda, você puxa para a esquerda, ele vira porque está doendo. E por mais dolorido que seja, né? Ele vai olhar e falar: não, eu vou obedecer o meu dono. Alguns cavalos que já são mais bem treinados, já estão acostumados, basta você dar um toquezinho e ele já, opa, antes de doer, antes de machucar, eu já vou virar. Porque ele já ficou treinado por causa disso. Alguns só de você dar um toquezinho aqui nele na direita, ele já vira, porque ele já foi bem treinado, ele já está bem educado. Ele se torna então um cavalo obediente, um cavalo obediente. Por mais dolorido que seja, o cavalo, ele obedece ao seu dono imediatamente. Pode parecer doloroso, mas no fim é a única maneira que nós temos para controlar o cavalo. Quero te fazer a pergunta então. Na sua vida, você tem feito o que você quer ou você tem feito a vontade de Deus? Na sua vida, você tem deixado Deus te controlar ou
você está fazendo da forma como você quer na sua vida. Quando Deus coloca, então, a rédea em nossas vidas, a gente fala assim, Deus, tome a rédea em suas mãos. Quando a gente faz isso, no começo é dolorido. No começo machuca. No começo é difícil. Por quê? Porque Deus ele vai te puxando para o lado, e às vezes você fala assim, não quero virar para a esquerda. E Deus está te puxando, e você não quero. E aí começa a doer, e você tá bom, eu vou. Eu não quero ir para a igreja, Deus. Eu não quero obedecer a tua palavra. Eu não quero ter um namoro saudável. Eu não quero deixar de pecar. Eu não quero deixar os meus vícios. Eu quero as obras da carne. Eu quero pecar. Mas se você é crente, Deus começa a puxar. E começa a puxar. E quando começa a puxar para um lado, tudo bem. Mas quando ele pega a rédea e ainda torce ela aqui e puxa de uma vez, aí é hora de parar. E Deus faz isso com a gente. E Deus faz isso com a gente. Viver no Espírito é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, assim como um cavaleiro monta no cavalo e guia por um caminho certo. A igreja desta época, que Paulo está aqui, quando você lê a carta aos Gálatas, você percebe que era uma igreja muito difícil, e o tom aqui de Paulo é um tom de exortação. Esta igreja, Paulo está aqui, por meio da palavra, pegando a rédea e freando esta igreja, e dizendo, não guiem pelo seu próprio entendimento, voltem-se para Deus, não vivam as obras da carne, mas voltem para o Senhor. No começo dói, no começo é difícil, mas quando a gente é bem treinado, assim como o cavalo, as coisas vão ficando mais fáceis. É mais fácil de obedecer ao Senhor, é mais fácil de cumprir os seus propósitos. E aí começa a não ser tão difícil assim a obedecer a Deus. Paulo encerra essa lista aqui, voltando-se para o autogoverno, que nós devemos buscar controlar a nossa vida e deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida para não cair no erro e no pecado. Naquela época, na verdade, no mundo greco-romano, eles valorizavam a força bruta e valorizavam a satisfação dos prazeres. Era muito comum, e por isso que Paulo está colocando as palavras aqui, era muito comum no meio dos romanos, impureza, orgia, sexualidade. Era algo muito comum, algo escancarado, como a gente vê nos dias atuais. Na verdade, está cada vez pior. Antigamente, eu me lembro que se você colocava na rádio, ou se tocava na rádio alguma música que era chamada os Proibidão, não sei se você lembra disso, pelo menos lá em São Paulo é chamado assim. Proibidão era aquelas músicas já com teor sexual. Hoje em dia, se você entra na academia, hoje de manhã na academia, já estava tocando uma música que eu escutei e falei, meu Deus, como que isso aqui toca abertamente assim, falando sobre coisas terríveis, coisas pornográficas, e falando ali abertamente na academia. O mundo não tem mais a rédea, o mundo não tem mais controle, mas nós podemos ter este controle. Isso significa que você, por mais que precise ser forte, mas você tem que deixar Deus controlar a sua vida. Então Paulo encerra essa lista voltando para o autogoverno. Enquanto o mundo ele anda sem freio algum, faz o que quer e assim vai para o caminho errado, nós que somos cristãos, nós andamos no Espírito e devemos controlar a nossa vida e nos manter fiéis ao Senhor. A verdadeira liberdade, meus irmãos, não é fazer tudo o que você deseja. Isso não é ser livre. O mundo prega, seja livre, faça o que você quer, seu corpo, suas regras,
Não deixe ninguém mandar em você. Você faz o que você quiser, você é livre para isso. O mundo prega isso. Mas a realidade, meus irmãos, é que a liberdade que este mundo prega, na verdade, é escravidão aos impulsos. Escravidão aos impulsos. Um exemplo. Talvez você já estudou na escola, ou quem faz faculdade, já ouviu falar de Freud. E Freud, que digamos que seria o pai da psicologia, ele diz, né, sobre o ego e o id. E chega um tempo que ele fala assim, é impossível controlar os desejos, todos os desejos que você quer. O que controla os nossos desejos, as nossas vontades, é a sociedade. São as leis do mundo. Então, por que eu não mato uma pessoa? Porque se eu matar uma pessoa, eu vou ser preso. Simplesmente isso. Então, você não consegue controlar os seus impulsos. Você, por si mesmo, não consegue controlar. Você tem que liberar os seus impulsos se forem legais, se estiverem de acordo com a lei. Mas se não existe lei também, tudo bem. Você pode fazer o que você bem entender. Essa é a ideia de Freud. Totalmente contrária à palavra de Deus. A gente tem que viver em liberdade de acordo com a vontade do Senhor. Só que, na verdade, essa liberdade que o mundo prega, na verdade, é escravidão aos impulsos. A pessoa não consegue dizer não para o seu pecado. Que liberdade que é essa? Não é liberdade. Liberdade é você ter o poder de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Liberdade é quando você olha para a tentação e diz, eu não vou pecar. Aí sim você está liberto. Aí sim você começa a viver a liberdade. Paulo, então, escrevendo aqui, ele dá as últimas 3 virtudes. As últimas 3 virtudes. E que são virtudes que têm a ver também com outras pessoas, mas principalmente tem a ver com o nosso caráter. A primeira virtude é a palavra fidelidade. Fidelidade. E aqui não é os corintianos, né, os gaviões da fiel. Aqui é de fato a fidelidade que nós devemos que ter, tanto uns com os outros e tanto no nosso caráter. Essa fidelidade tem a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente é aquilo que a gente se torna no Senhor. Esta palavra significa também aqui lealdade, ser digno de confiança, uma pessoa que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo. Mesmo com prejuízo. Ser fiel é ser uma pessoa de palavra. Um marido que não trai a esposa porque fez uma promessa a ela. Uma esposa que faz os seus trabalhos do lar, pois prometeu ser uma auxiliadora idônea. Um filho que atende aos seus pais de prontidão quando lhes pedem algo, porque ele tem a sua responsabilidade como filho. Um trabalhador que faz mais do que esperado na empresa e na hora certa. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel. Se você prometeu, cumpra. Cumpra. Se você disse, olha, eu vou estar lá naquela hora, então cumpra. Isso é ser leal. Seja conhecido como alguém que não precisa nem jurar. A pior coisa é quando alguém pergunta assim, Samuel, você vai para tal lugar? Por favor, jura? Ué, eu estou dizendo. Então não precisa jurar. E Tiago vai dizer isso. Não jure nem pelo céu, nem pela terra. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Não chegue nem a jurar. A ideia é não chegue nem a jurar. Não torne dúvida a sua palavra. Se você disse para alguém, eu vou, então vá. Ah, mas eu não quero ir mais. Eu não quero ir mais. Mas você prometeu, então vá. Ah, mas se eu for, eu vou perder alguma coisa. Não interessa. Vá porque você prometeu.
Jesus, meus irmãos, ele foi fiel à sua missão até o fim. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Tudo o que Jesus prometeu, Jesus cumpriu e foi fiel ao Senhor. Jesus prometeu, desde Gênesis, quando você lê lá, em Gênesis 3:15, é a primeira promessa que Deus faz. A primeira promessa que Deus faz é que, apesar do pecado, Ele enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar deste descendente. Esta promessa, lá em Gênesis 3, é a promessa de que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, para acabar com a morte, para destruir o nosso inimigo, para destruir Satanás. Mas o descendente da serpente feriria o calcanhar de Jesus. A ideia é que Jesus morreria na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Agora imagina se Deus, lá no início, chegasse e falasse assim: eu sei que eu prometi isso, eu sei que eu prometi na minha palavra, mas não sei se vocês estão merecendo não serem salvos. E eu acho que eu não vou salvar vocês não. Se virem aí. Imagina se Deus fizesse isso. Só que o que custou a promessa de Deus? Qual foi o custo da promessa de Deus? Foi dolorido para Deus? Claro que foi. Porque o custo da promessa de Deus, lá de Gênesis 3:15, foi ter enviado o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Porque Deus prometeu desde o início que nos salvaria. Então, por causa disso, Jesus teve que morrer na cruz por nós. Nós devemos ser também pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas de palavra, de caráter. E isso só acontece quando nós somos transformados pelo dom, pelo fruto que o Espírito Santo nos traz. A segunda palavra aqui é a palavra mansidão. É a palavra mansidão. E ser manso aqui não tem a ver com a pessoa ser mais calma, com a pessoa ser um pouco mais, menos faladora. A ideia de ser manso não é só isso, né? Não é isso. Você pode ser agitado, você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa barulhenta e ainda assim ser manso. Porque ser manso aqui não é sinônimo de fraqueza e nem de deixar de ser forte. Não é essa a ideia aqui. Essa palavra era usada para um cavalo selvagem que foi domado. Para um cavalo que é forte e qualquer momento pode sair correndo e tirar o seu dono de cima e ir-se embora, mas ele foi domado e ele é obediente. A ideia aqui é: você pode ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser firme, mas você tem que ser domado por Deus. O cavalo tem a mesma força, mas agora está sob o controle do seu mestre. É a força sob controle. Pense em Jesus. Jesus, quando ele vai ser preso e quando Judas pega e dá aquele beijo da traição, e aí chega Pedro, e a primeira coisa que Pedro faz é arrancar a espada, cortar a orelha do soldado, e já se preparar ali para a guerra. E aí, o que Jesus faz? Pedro, para com isso, coloca essa espada. Porque se eu quisesse, Jesus fala, se eu quisesse trazer uma legião de anjos para acabar com vocês, eu poderia. Jesus não ficou fraco. Jesus continuou sendo o Deus Todo-Poderoso. Jesus continuou sendo o Deus
de poder, o Deus dos exércitos. Se Jesus quisesse acabar com qualquer inimigo aqui na terra, ele poderia. Jesus não precisava se submeter à cruz. Não foi as pessoas que prenderam Jesus, não foi a força humana que prendeu Jesus na cruz. Jesus quisesse descer, ele poderia em 2 segundos, para ele não é nada. Ele poderia não ter morrido. Ele poderia acabar com Pilatos, acabar com César, acabar com qualquer fariseu. Ele poderia acabar. Ele poderia pedir para Deus em 2 segundos, Deus, legião. Aí surgia uma legião de anjos, acabava com todos os humanos ali, ele estabelecia o seu trono, dominava sobre toda a terra e pronto. Ele poderia fazer isso? Sim, poderia. Só que é interessante que lá em Mateus 11, 29, diz que Jesus é manso e humilde de coração. Jesus não deixou a sua força. A sua força estava controlada. Não deixou de ser forte. Ele só controlou o seu poder. Ele tinha poder para chamar anjos, destruir seus acusadores, mas ele escolheu a cruz. E ele foi como um cordeiro, mudo, calado, e foi até a cruz. Ele tinha o poder, mas ele escolheu permanecer na cruz. As obras da carne, meus irmãos, são a ira, é a cólera, é o ódio, é o descontrole. A pessoa não se aguenta, ela se ira. Mas o verdadeiro cristão, ele se torna manso, ele se torna humilde. Ele não tem temperamento exaltado e ele consegue se controlar. E é por isso que a última virtude do fruto do Espírito que Deus nos dá é o domínio próprio. E aqui eu penso, que também seja um resumo de todas as outras virtudes. Este domínio próprio. Ter domínio próprio é ter a capacidade de dizer não para si mesmo. É difícil, Quando a gente vai comer e a gente vê aquela costela, que daqui a pouco vai ficar pronta, né, gente? Já está pronta já? Agora os irmãos vão ficar pensando na costela. Aí, ó. Já está esfriando, a gente tem que adiantar aqui então. Mas tenho 20 minutos. Mas quando a gente olha, quando a gente pensa naquela comida gostosa, qual a primeira coisa que a gente pensa? Talvez você não tenha problema com isso, mas eu tenho muito problema com comida. Muito problema. E o pessoal diz assim, nossa, pastor, você só come isso? É só esse tantinho que você coloca no prato? Meu irmão, se eu colocar no prato aquilo que eu desejo, vai ser igual a Assis, que não está aqui para se defender. Mas vai ser igual a Assis. Se eu colocar no prato aquilo que eu gostaria de comer, meus irmãos, eu não ia me controlar. A minha família é tudo de gordinho. Meu pai é gordinho, meu irmão também. E eu era o magro da família, mas aí eu acabei dando uma engordada. Mas se eu deixar e for querer comer aquilo que eu desejo comer, meu irmão, eu não estaria muito mais cheio do que eu estou. Muito mais cheio do que eu estou. Meus irmãos, ter domínio próprio é você olhar e falar assim, não, eu não vou comer tudo aquilo que eu desejo, não. Não, eu não vou fazer aquilo que eu desejo. A carne, ela quer a satisfação imediata. Seja na comida, seja no sexo, seja na preguiça e tantos outros pecados. A carne está aqui, que nem aquele filme, naqueles desenhos, que fica o diabinho aqui, de um lado, dizendo no seu ouvido, vai lá, só mais um pouco, peca mais um pouquinho. E aí do outro lado tem um anjinho dizendo assim, não faz isso não. Só que na nossa vida, a gente não tem um diabinho e um anjinho. O que nós temos é a nossa carne e o Espírito Santo. A nossa carne é esse diabinho que está dizendo assim, vai, não tem problema, peque, ninguém vai saber.
ninguém vai descobrir. E o Espírito Santo diz assim, não, se você fizer isso, você vai pecar e você vai ver que isso não te agradou. E você vai ter a culpa de Deus no seu coração, que vai pesar muito mais do que este pecado. Nós devemos dizer não para nós mesmos. Existe algum hábito que você não tem controle? Hoje em dia, eu creio que talvez um dos hábitos que a gente já perdeu o controle, e é muito difícil de controlar, é o celular. Meus irmãos, é terrível. Eu vi os irmãos aqui desesperados que estavam sem o Wi-Fi pegando, né? Pega esse Wi-Fi para eu ficar vendo o meu TikTok, meu Instagram, e ficar passando o dedo à toa, que não aprende nada com isso. Mas a realidade é que, e eu poderia criar um versículo aqui, tá? Não é bíblico, mas é criar um versículo. Bem-aventurado aquele que não tem celular. Bem-aventurado aquele que não tem Instagram. Meus irmãos, é muito bom. Tem um irmão lá de Cocal, que ele tem um celular que é aquele de lanterninha. E aí, de repente, ele pega, quando ele vê os irmãos mexendo no celular, ele já pega, tira o celular dele do bolso, lanterninha, e fala assim, deixa eu entrar aqui no meu Instagram. Aí ele fica, deixa eu entrar aqui na minha rede social. Ele não tem. Ele tem, acho que talvez a minha idade, uns 2, 3 anos mais velho que eu, e ele, não, meu celular de lanterninha é muito melhor, porque eu não quero ficar viciado nessas coisas. E de fato, meus irmãos, nós perdemos o controle de usar o celular. Uma coisa que é para ser uma ferramenta de comunicação e de trabalho, nós só usamos para o lazer. Agora, tem uma coisa errada em eu usar um pouco a rede social? Tem uma coisa errada em eu controlar o meu tempo, usar um pouquinho por dia que seja? Não. Eu posso usar, eu posso aproveitar, eu posso ver a notícia dos meus amigos ali no Instagram ou algo assim e utilizar para algum benefício. A gente pode utilizar para aprender coisas no celular também. Não tem problema. Tem que ter um pouco de lazer. Mas o problema é quando foge do nosso controle. O tempo, meus irmãos, tem passado rápido. Porque a gente perde tempo com coisas inúteis. Um exemplo. Hoje não parece que demorou para passar o dia? Não parece? Porque a gente ficou aqui em comunhão, teve 3 cultos. Mas tem dia que se a gente fica muito no celular, o dia passa rápido. 2 segundos, o dia já acaba, já olha, nossa, já está de noite. Por quê? Porque a gente fica lá 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, fazendo nada. Outra coisa, a gula, comer demais, a pornografia, a sexualidade que a gente vê em qualquer lugar. Tudo isso, meus irmãos, tem controlado pessoas. Eu fiz parte uma vez de uma reunião entre pastores. E tinha 30 pastores naquele local. E aí fizeram uma enquete em segredo, sem colocar o nome, de quantos pastores daqueles 30 eram viciados em pornografia. Pastores. E daquele grupo de 30, aqueles que admitiram, né, que talvez algum não admitiu, 18 falaram que assistem pornografia todos os dias. Pastores, meus irmãos, pastores. E quem não é pastor? Isso tem controlado, a sexualidade desenfreada tem controlado as pessoas. E isso a gente poderia falar, talvez, em algum outro momento, de coisas que têm dominado a gente. A gente pode dizer, isso é liberdade que o mundo prega? É você não conseguir não pecar? Isso é liberdade? Não. A liberdade é você olhar para a tentação e falar, opa, você não me domina. Você não vai me dominar. Nem celular, nem comida, nem sexo, nem dinheiro, nem qualquer outra coisa. Para não falar no tigrinho, né?
E esse tigrinho aí, quantas pessoas perderam dinheiro? Muito dinheiro. Pessoas que gastaram salários e salários. Tem um vídeo triste na internet, que é de uma criança chorando. E ela gravando e falando assim: pai, eu estou chorando porque você gastou todo o nosso salário em aposta. Em aposta. Uma criança ensinando o seu pai que ele está gastando o seu salário em aposta. Meus irmãos, isso é triste porque tem controlado as pessoas de maneira desenfreada. A filosofia do mundo diz: você não consegue controlar os seus impulsos. Mas a Bíblia nos mostra que nós temos este poder de controlar os nossos impulsos através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda constantemente. E se a gente olhar para a tentação e falar: não, eu não vou pecar. Espírito Santo, me ajuda, me dê forças agora para vencer esse mal. E o Espírito Santo fala assim: Deus é contigo, eu estou junto, vamos vencer. Não vamos pecar. Ele vai te ajudar naquele momento de tentação. Jesus, quando foi tentado no deserto, faminto, ele recusou transformar pedras em pães. 40 dias no deserto. Ele disse: não, eu não vou. Depois Satanás disse: olha, se jogue daqui do penhasco, porque os anjos do Senhor vão te socorrer. Jesus responde: não, eu não vou tentar o meu Deus. E aí Satanás fala: olha, se ajoelhe diante de mim e eu vou dar todos os reinos para você. E Jesus diz: não, afasta-se de mim. Jesus foi tentado no poder, Jesus foi tentado na proteção de Deus, em tentar o Senhor, Jesus foi tentado em todas as áreas. Mas Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Jesus, ele sofreu todas as nossas tentações, mas perseverou. E nós, em Jesus, quando sofremos qualquer tentação, nós podemos também perseverar no Senhor. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita conosco, habita comigo e com você. E você pode muito bem olhar para o pecado, se defrontar com o pecado e falar assim: não, eu não vou pecar, porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Isso, meus irmãos, é domínio próprio. Isso é ter domínio sobre a sua própria vida. É você conseguir controlar os seus impulsos. Porque você não está sozinho, porque você não luta sozinho, mas porque você tem o Espírito Santo com você. Lá em Efésios 6, se você quiser abrir comigo, é interessante que Deus vai nos mostrar o que o Espírito Santo concede para cada um de nós. O que o Espírito Santo concede para cada um de nós? 6, versículo 10, Efésios 6, 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Já pensou sobre isso? Nós lutamos, não é contra carne e sangue, não é contra humanos. Nós lutamos contra os dominadores deste mundo. Nós lutamos contra as trevas. Então ele continua, versículo 13. Por isso, vistam toda
a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus não deixa a gente desprotegido. Deus não deixa a gente sozinho na luta, na guerra. Deus não é como a teologia liberal, como muitos pastores, falsos pastores têm pregado aí, que Deus criou o mundo e nos abandonou e falou, se virem. Não. Deus nos dá uma armadura completa, de cima a baixo, do capacete à sandália, couraça, cinto, e escudo e espada, para que nós possamos vencer o mal, para que nós possamos guerrear contra o mal. Ele nos dá a sua verdade. Nós temos a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Nós temos a justiça de Deus. Deus nos justificou, e o justo vive pela fé. Nós temos o evangelho da paz. Nós fomos evangelizados um dia e hoje podemos evangelizar outras pessoas também. Nós temos o escudo da fé. A fé é o que nos protege. A fé é que nos protege para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando Satanás joga a sua seta em nós, a fé então nos protege. Nós temos o capacete da salvação. Esse capacete é a certeza de que apesar de nós temos a salvação em Cristo Jesus. E nós temos o Espírito. O Espírito é a espada, que é a palavra de Deus. Como que Jesus venceu a tentação? Quem sabe? O que Jesus utilizou para vencer o diabo na tentação? A palavra. Ele usou a palavra de Deus. Ele poderia ter dito qualquer coisa, mas Jesus escolheu para nos dar o exemplo de que nós devemos usar a palavra de Deus contra o Satanás. E é assim que o Espírito vai nos ensinando. O Espírito Santo nos ensina através da palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, para nós encerrarmos então essa série de mensagens, se você é um cristão verdadeiro, se controle. Ou melhor, deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Entregue a rédea da sua vida nas mãos de Deus e peça diariamente para Deus assumir o controle da sua vida. No começo, vai doer. No começo, vai ser difícil. No começo, quando Deus puxar a rédea, fala, puxa, isso aqui doeu tanto. Mas com o tempo, quando nós vamos nos tornando mais obedientes, ao invés de Deus puxar a rédea, Ele vai só dizer, Samuel, vai para lá. Em obediência ao Senhor, ok, Senhor, então eu vou para lá. Samuel, agora vai para lá e faça isso. Ok, Senhor, então eu vou para lá e faço isso. Por isso que Jesus diz que nós não somos mais considerados como escravos de Deus, mas nós podemos ser chamados amigos de Deus. O relacionamento que Deus quer contigo não é puxar a rédea o tempo todo para que você fique dolorido. O relacionamento que Deus quer contigo é simplesmente soltar
palavras ao seu ouvido através da Bíblia. E você simplesmente olhar e falar assim, ok, Deus, eu vou obedecer. Se eu não obedecer, eu sei que vai ser pior. E eu sei que vai doer ainda mais. Então eu vou obedecer. Não lute sozinho, meu irmão. Além do Espírito Santo que habita em nós, nós temos algo que é muito importante na luta contra a carne. Alguém sabe? Nós temos a igreja. Nós temos os nossos irmãos que nos ajudam a vencer o nosso pecado. Se você esconder o seu pecado, se você não confessar o seu pecado a algum irmão, se você não chegar para algum irmão mais velho na fé, mais sábio, mais amadurecido e falar assim, meu irmão, eu preciso de ajuda. Meu irmão, eu estou caindo nesse pecado e eu preciso de alguém para me auxiliar. Se você não fizer isso, você vai perder a guerra. Por isso nós precisamos uns dos outros para vencer na luta contra o mal. Nós temos a igreja para isso, para que nós possamos nos ajudar mutuamente a lutar contra as obras da carne. É por isso que nós devemos valorizar a igreja de Deus. E muitas vezes nós não estamos nem aí com nossos irmãos. A igreja deve criar um ambiente onde cada um de nós nos auxiliamos a continuar na fé. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, e nós podemos nos ajudar a continuar firmes na fé, no Evangelho. Nós temos a igreja para isso. Amém? Irmãos, espero que essas mensagens, elas tenham sido úteis para vocês, no sentido de perceber o poder que nós temos conosco. Nós temos o Espírito Santo conosco, meus irmãos. Isso é algo muito valioso. O Espírito Santo é muito mais do que aquilo que outras igrejas pregam, achando que o Espírito Santo é um Deus de confusão, que confunde as coisas, que só faz barulho. Mas não. O Espírito Santo que habita em nós, ele é um Deus que nos controla, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que está conosco. Deixa eu trocar o microfone aqui. É um Deus que nos ajuda. É um Deus que nos ajuda a vencer as batalhas desta vida. Quero encerrar lendo um texto. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Se você quiser abrir, eu queria que você pudesse abrir, para a gente poder, para você depois marcar esse texto, deixar bem marcado aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz assim, aliás, 19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. A ideia aqui é, com uma vela, não apaga este fogo. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não apague a ação dele em sua vida. Deixe ele agir. Acorde todos os dias e peça, Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser em minha vida. Eu estou em tuas mãos. A rédea está nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados em Cristo Jesus, e nós recebemos o Espírito Santo para viver em total obediência ao Senhor. Muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes, muda a nossa mente, para que nós possamos nos render ao Senhor e viver em total obediência ao Senhor. E o Senhor nos dá, ó Pai, esses frutos do Espírito, o fruto do Espírito, para que nós possamos viver em obediência ao Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que viver contigo é muito melhor do que viver neste mundo. Viver no Espírito
é muito melhor do que viver na carne. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude dia após dia a viver debaixo da poderosa mão do Senhor. Oramos, ó Pai, pedindo também que o Senhor nos guarde no caminho de volta aos nossos lares, que o Senhor nos proteja, ó Deus, que nós possamos encontrar os nossos lares tudo em ordem, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem guardado as nossas vidas, ó Pai. E peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe ainda mais. E para que ano que vem nós possamos fazer um retiro ainda melhor do que este, ó Pai, para a sua honra e para a sua glória. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.